Você cresceu aprendendo a não fazer barulho. Não era só não gritar, não correr, não incomodar. Era algo mais profundo. Você aprendeu a não existir demais, a falar baixo, a sentir em silêncio, a engolir perguntas, lágrimas, necessidades. Não tinha um grande drama visível. Não havia, talvez, gritos, tapas, escândalos. Havia algo mais sutil, mais difícil de explicar. Você simplesmente não era visto. E a infância ignorada não deixa hematomas na pele. Deixa buracos na alma. Freud dizia que somos feitos, em grande parte, daquilo que nos faltou. E você sabe, no corpo, o que é crescer dentro de um vazio. Você lembra? Ninguém precisava dizer, não quero saber de você. O recado vinha em olhares distraídos, em celulares mais interessantes que a sua fala, em pais cansados demais para perguntar como foi o seu dia, em elogios que nunca chegavam, em conversas em que você estava, mas não contava. Na escola, talvez você fosse o quieto, a responsável, a que não dá trabalho. Em casa, a madura para a idade. Traduzindo, a criança que aprendeu cedo demais a não precisar de ninguém. A verdade é que você precisou, e muito. Só que não tinha quem quisesse, ou soubesse, perceber. John Bowlby, ao falar de apego, mostrou que o bebê precisa de um olhar que diga: eu te vejo, você importa. Quando esse olhar não vem, a criança não conclui meus pais são limitados. Ela conclui: eu não valho o suficiente para ser visto. Esse é o começo do que, mais tarde, vira um esquema interno de negligência. Uma espécie de roteiro silencioso gravado na sua mente e no seu corpo, dizendo: não espere muito de ninguém. Não peça. Não incomode. Não precisa. Você se vira. O que um dia te protegeu, hoje te limita. Negligência não é só abandono explícito. Muitas vezes, é um pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Uma mãe que cuida de tudo, mas nunca pergunta o que você sente. Famílias inteiras em que se fala de notas, de contas, de problemas, mas nunca de medo, tristeza, vergonha. Às vezes, é a casa cheia. E você sozinho por dentro. Ninguém te bateu, ninguém te xingou. E é justamente isso que torna tudo mais confuso. Como reclamar de algo que nunca aconteceu de verdade? Mas aconteceu. Você foi ignorado nas suas necessidades emocionais básicas. Donald Winnicott falava do ambiente suficientemente bom, não perfeito, apenas bom o bastante para que a criança sinta: posso ser quem eu sou, e ainda assim serei amado. Quando esse ambiente falha, você constrói um falso self, uma versão sua feita para ser aceita, suportável, conveniente. Você aprende a ser o que cabe, não o que sente. Com o tempo, o cérebro se adapta. Ele passa a esperar ausência, rejeição, indiferença. É uma forma de se proteger. Se você já espera o vazio, ele dói menos quando chega. Você entra em relacionamentos assim, esperando pouco, aceitando migalhas, se convencendo de que é melhor não precisar de ninguém. Ou faz o oposto. Se agarra a qualquer atenção, com medo de que, se você respirar fundo, a pessoa vá embora. Em ambos os casos, a mesma raiz. Um coração treinado para não confiar que será cuidado. Na infância, o que você fez por amor foi se encolher, se adaptar, se calar. Você fez isso para manter um mínimo de vínculo, para não perder totalmente quem já estava meio ausente. Foi amor. Mas foi um amor que te ensinou a desaparecer. Na vida adulta, isso se disfarça de força. Você é independente. Não pede ajuda. Aguenta tudo sozinho. Sabe resolver, segurar, suportar. As pessoas te elogiam. Nossa, como você é forte, maduro, desapegado. Elas não sabem que essa força nasceu de um lugar de abandono. Outros seguem outro caminho. Se tornam altamente realizadores. Boletins impecáveis, currículo brilhante, metas, conquistas. É como se você dissesse: se ninguém me viu por quem eu era, talvez me vejam pelo que eu faço. Viktor Frankl dizia que o ser humano precisa de um sentido. Você, sem o sentido de ser amado por existir, buscou o sentido de ser admirado por produzir. Mas no fim do dia, depois dos aplausos, a pergunta volta: e se eu parar de fazer? Alguém ainda fica? Há também quem vire o pacificador. Você sente o clima mudar na sala antes de qualquer um.
Percebe o tom de voz, o olhar, o silêncio. E corre para ajeitar tudo, para que ninguém brigue, ninguém exploda. Você virou o colchão emocional da casa, o amortecedor de conflitos. E, de novo, desapareceu. O custo invisível? Você nunca aprendeu a perguntar: e eu? O que eu preciso? O paradoxo é cruel. Você quer ser visto, mas morre de medo de se mostrar. Você deseja proximidade, mas se acostumou a manter distância. Você sonha com alguém que te escolha, mas não acredita que isso seja possível sem esforço, sem performance, sem sacrifício. Você evita exatamente aquilo que mais deseja, porque desejar já foi perigoso. Bessel van der Kolk diz que o corpo guarda as marcas. O seu corpo guarda a memória de quando você precisou, e não veio ninguém. Então, hoje, quando alguém se aproxima demais, algo em você recua. Quando alguém se afasta, algo em você diz: é claro, eu sabia. Repetição compulsiva. Você repete o conhecido, mesmo sofrendo, porque o conhecido parece mais seguro do que o novo. Isso não foi fraqueza. Foi a sua inteligência emocional se adaptando a um ambiente emocionalmente pobre. Mas agora você não é mais aquela criança presa na casa, no quarto, no silêncio. Agora há algo que antes não existia: escolha. Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando conscientes as nossas sombras. A sua sombra não é maldade, é carência. É a criança ignorada que ainda vive em você, pedindo baixinho: me vê? Cura não é apagar o passado. É aprender a responder diferente ao que ele deixou. Pequenas permissões emocionais podem começar assim: admitir para si mesmo que o que você viveu foi negligência, mesmo sem ter sido tão grave aos olhos dos outros. Parar de minimizar sua dor com frases como: tem gente que passou por coisa pior. Experimentar pedir ajuda em coisas pequenas, mesmo tremendo por dentro. Praticar dizer não, onde antes você se sacrificaria para ser aceito. Observar com curiosidade e não com julgamento quando você se sabota em relacionamentos. Neuroplasticidade é isso. Cada nova experiência em que você se mostra um pouco e não é rejeitado, cada vez que você é honesto e não é abandonado, vai reescrevendo aos poucos o roteiro antigo. Erich Fromm dizia que o amor mais difícil é o amor por si mesmo, porque exige que você se veja por inteiro, com forças, fraquezas, faltas. Talvez o seu trabalho agora seja se tornar o adulto que você precisava ter encontrado quando era criança. Alguém que não te ignora, não te silencia, não te abandona quando você sente demais. Você não é o vazio que recebeu. Você é a consciência que hoje enxerga esse vazio. O ciclo intergeracional de negligência se quebra quando alguém, como você, decide não continuar vivendo no automático. Quando olha para trás e diz: eu entendo porque meus pais falharam, mas eu não vou falhar comigo do mesmo jeito. Não se trata de culpar eternamente, mas de reconhecer: o que um dia te protegeu, hoje te limita. E justamente por ter sido proteção, merece ser honrado, antes de ser transformado. Você não precisa mais desaparecer para ser amado. Você não precisa mais se provar para ser escolhido. Você não precisa mais se ignorar para não incomodar. A criança ignorada dentro de você ainda espera por algo simples, mas radical. Um olhar interno que diga, com firmeza e ternura: eu te vejo, eu acredito em você. E daqui para frente eu não vou mais te deixar sozinho.